Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer imensamente, né, a sua presença aqui. Com certeza, o seu depoimento vai contribuir muito para o nosso trabalho, que é resgatar a memória histórica do Estado do Amapá naquela ditadura. E aí, assim, a gente vai pedir para o senhor falar, né, quando tiver alguma coisa que a gente quiser esclarecer, enfim, aí a gente vai perguntando. E o senhor pode começar se apresentando. Tá certo. Então, tenho dois nomes. O original, que é João Francisco Cardoso Neto, e o artístico, ou melhor, o de imprensa, que é João Bolero Neto. Já tive o prazer de dizer para vocês por que João Bolero Neto. Mas quero dizer para vocês que eu nasci mesmo no dia 31 de janeiro de 1943, hoje eu estou com 71 anos de idade, e vivi o tempo da Revolução nas seguintes circunstâncias. Em 1962 eu entrei no governo do Estado. Naquela época, inclusive, a gente entrava pela janela, não tinha concurso. Eu fui pego assim, olha, o pessoal do Diário do Amilcar veio todo mundo enquadrado. Aí eu estava no meio também, não era preciso nem concurso não. Quando todos 6 meses depois nós tivemos a notícia que nós ia ser tudo demitido, porque nós entramos pela janela. Digo, poxa, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, se não fosse demitido, eu ia ser eterno fã dela e fui até hoje. Esse aqui sabe, eu toda terça-feira quem puxa a novena lá em São Benedito sou eu. Faço isso há 15 anos. Tá? E eu frequento a novena há mais de... Desde 1963 eu comecei a frequentar a novena dela. Mas sobre a parte da minha função, eu entrei em 1962, aí eu me alistei no tiro de guerra. Meu maior desejo, vou ser sincero para vocês, era servir o exército. Eu achava bonito a farda verde de oliva. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo. Eu me alistei para o tiro de guerra, eu era muito pequeno, magricelo, não passei. Quando eu fui me apresentar, não passei, quando eu chorei, lá no tiro de guerra aqui de Macapá. Mas aí veio o Tenente Charoni, que na época era o faz-tudo aqui da polícia, da guarda territorial. Naquela época eu não era secretário de segurança, era diretor da divisão de segurança. Aí ele chegou comigo e disse, tu quer servir? Eu disse, quero. Então vou te mandar para Clevelândia para o ano. Clevelândia tu pode enganjar. Aí para o ano 1963, foi justamente quando foi no mês de junho, maio, eu fui embora para Clevelândia junto com o pessoal daqui. Aliás, nós tínhamos um timaço bom de futebol, nós pegava aqueles franceses, metia um time bom mesmo. Aí, bem baixa, vou ser sincero para vocês, quando estourou a Revolução, nós estávamos lá, servindo o exército. Quando eu vim, já no final de maio de 64, eu vim bem baixo. Fiquei triste, chorei porque não teve vaga para engajamento. Eu chorei. Eu queria servir, eu queria ficar lá para Clevelândia, vamos fazer curso no Rio de Janeiro. Mas infelizmente não deu, porque interessante que um ano tinha engajamento e no outro não. No ano que eu tinha era para ter engajamento, eu não sei o que foi que houve que acabou não tendo, aí nós fomos dispensados. Mas era o tiro de guerra? Não, lá era exército mesmo. O tiro de guerra era aqui. O tiro de guerra a gente se apresentava com 18 anos, foi o que aconteceu comigo, eu me apresentei com 18, mas aí eu não passei, aí eu falei, tu queres servir o exército? Então para o ano tu vai como refratário, porque para lá só ia como refratário para Clevelândia. É o cara que extrapola, né, a idade, que tem que se apresentar 18, eu já estava com 19. Quem já tinha extrapolado. Aí eu fui para lá. Já com tempo mesmo, porque como o Tenente Charoni via que eu tinha vontade de servir o exército, quando eu voltei, aí eu já era funcionário, quando eu fui servir eu já era funcionário. Aí o Charoni perguntou se eu queria receber por lá ou por aqui. Eu disse, não, é por aqui, porque minha mãe vai precisar do meu dinheiro, e ela ficou com a procuração minha, e eu só quero que ela me mande só de comprar minha roupa e tal. Aí o resto não queria comer, a gente tinha alimentação. Bom, quando eu cheguei aqui, estourou... Vai um pouco mais de lá, antes do senhor. Como é que era lá? Clevelândia? Clevelândia. A rotina lá? Olha, a rotina de antemão era ruim para os homens. Porque tinha, se eu não me engano, era uma mulher para 8 homens. Uma mulher só. Quando estou aqui em Macapé é diferente, tem 9 mulheres para um homem, lá era o contrário. E
Tinha uma menina que era apelidada de Maria Batalhão, que era namorada de todos nós lá, apelidada de Maria Batalhão. Mas isso aí era a parte cômica, mas que a gente gostava, porque é bom, só o negócio de exército. Mas era bom, todos os oficiais que iam para lá, geralmente eram maus elementos nos locais onde eles estavam, sabe? Era cara que era expulso, vamos dizer, de lá do Rio de Janeiro. Expulso não, não atendia, era, vamos dizer, mal oficial. Eu vou dar até ideia para vocês, o Castelo Branco foi um craque de futebol da seleção cearense, ele foi para lá. Ele na época estava no auge da forma dele. Pense num craque de futebol que ele era, mas ele teve que ir por lá para lá porque ele era mau elemento lá. Ele era tenente do exército. Lá. E foi bom que ele ensinou muita coisa pra gente lá em Clevelândia. Ele foi, inclusive naquela época tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções e ele era titular da seleção cearense. O Castelo Branco passou lá, mas ele era... O Castelo Branco, ele passou um ano... Tenente, era oficial do exército. E era um cara gente boa, e não sei como ele era tido como mau elemento lá, porque conosco o recruta era gente boa, porque geralmente o oficial não gosta de recruta. Recruta só debaixo de pau, tá? No exército era. A gente padecia um bocado, ia preso, qualquer coisa ia preso. O Mazola, conheceu o Mazola, né, Bené? O Mazola só via preso. Mas, aí, bom, aí o certo é o seguinte... O Castelo Branco, só para tirar qualquer dúvida, é o Castelo Branco que vai ser depois o primeiro presidente do regime? Não. Mas diz que ele era parentesco dele, O nome dele era Haroldo Castelo Branco, o nome dele. Ele só diz que ele era um cracaço de futebol, sabe? Basta dizer que ele era lá da seleção cearense. Foi bom que ele ensinou muita coisa pra gente. E eu lá em Clevelândia tive a oportunidade de jogar no Vasco da Gama, treinar no Vasco, por causa desses oficiais. Um era o Tenente Casoni, ele era sócio proprietário do Vasco. Ele me dava casa, mesa e luxo, logo após eu dar baixa do exército para ir treinar no Vasco. Só que eu liguei aqui pro Tenente Charone, aí eu disse se eu poderia permanecer mais um mês. Ele disse, não senhor, se você der baixa, depois de 48, você não se apresentar aqui, você vai perder o emprego. Aí eu já era policial, eu preferia vir embora. Ainda mais minha mãe não concordou, disse, não, vem-te embora. Acaba com o negócio de futebol não dá futuro. Naquela época não dava mesmo. O jogador ganhava mal. Aí eu preferi vir pra cá. Cheguei, já tinha estourado a Revolução, né? Eu só via as notícias, por exemplo, que aqui chegou um tal de Fontinelli, capitão Fontinelli do exército, que chegou botando para chuleado. Diz que era o grosso que só... E interessante que ele chegou, foi logo prender. Diz que ele chegou lá em Mazagão com o prefeito, era o João Espíndola Tavares. O senhor que é o prefeito? Está preso. Quem é o servente? O servente assume a cadeira do prefeito. Isso aí que a turma conta lá. Pode até ter um fato pitoresco, mas o João Espíndola foi preso mesmo. Pena que ele já morreu, né? O João Espíndola Tavares morreu. Mas em que época ele começa a fazer essas questões? Já depois da Revolução? Depois da Revolução. E o interessante é que vocês sabiam que depois o João Espíndola Tavares veio ser delegado do DOPS. Ele veio ser delegado do DOPS já por volta de 66, 67. Finado Olavo também, o Olavo Antoninho da Veiga Cabral foi delegado do DOPS. Eu vou ser sincero para vocês, eu fui ser escrivão, o escrivão titular do DOPS era o João Vilhena de Andrade, já morreu, e o José Maria Franco também já morreu, o Benedito conhece. E eu era o terceiro, mas eu não fazia, eu só era o bisbilhoteiro de fazer, olhar lá, via o pessoal que ia prestar depoimento, né? Que eu vou ser sincero para vocês, aqui em Macapá, eu acho que foi o lugar onde a revolução autoritária teve menos poder de fogo. Eu vou até dizer para vocês casos, por exemplo, de estudantes que eram presos, apenas por exemplo, chegavam lá na frente do Palácio do Governo, tinha o general Ivanhoé Martins, que era do Exército, mas antes dele nós tivemos também o primeiro, que foi o Luiz Mendes da Silva, que foi o primeiro, também era outro doido. Aí teve o Ivanhoé. Depois que terminou a era Exército, foram 3 do Exército, né? Foi o Luiz Mendes, foi o Ivanhoé, foi o segundo, e o terceiro, o terceiro já foi da Marinha, o José de Lisboa Freire. Mas os dois mesmo, o carrancudo, foram os 2 do Exército. O Luiz Mendes, que chamava ele de doido, porque ele era meio, né? E o Ivanhoé. O problema deles era só com os estudantes. Os estudantes faziam uma passeata assim, eles
Aí, aquele que ofendia o governador, vou citar até um exemplo para vocês, que infelizmente ele morreu há 3 anos atrás, ele poderia até confirmar isso para vocês, foi o Bonfim Salgado. O Bonfim Salgado, ele fez uma manifestação, comandou lá e o governador mandou prender ele. Eu vou contar só a história para vocês. Aí botaram ele numa cela junto com um doido. Sabe o que o doido fazia? Obrava na mão e jogava a fezes no Bonfim Salgado lá. Aí o Bonfim, um dia eu fui descer a escada, o Bonfim Salgado chegou e disse: poxa, Bolero, diz pro delegado Espíndola me tirar dessa cela, me botar outra aqui, porque esse cara tá jogando fezes em mim aqui. Aí eu falei com o Espíndola tirou. Ele gostava de mim por causa disso, o Bonfim Salgado, né? Onde era a prisão? Era ali onde está hoje o museu. Aquele no museu, ali, lá atrás tinha um xadrez lá atrás. Aí tirou ele e colocou ele. Aí ele tinha, então, o que se via mais lá, eu vou dizer, esse negócio, eu vou ser sincero para você, eu nunca vi alguém ser agredido. O que eu vi foi na época do engasga-engasga, mas já vamos dizer, anos após a Revolução. Que esse engasga-engasga foi uma história que plantaram aqui para criar polícia militar. Isso aí foi fato quase que notório, porque aqui era guarda territorial, aí queriam criar polícia militar. Mas não pode, que aqui não tem violência, não tem terrorismo, não tem... Aí lá pegaram, veio esse Gentil Almeida Campos, lá de Rio Grande do Sul, aí fez fazer esse movimento aí para criar polícia militar. Resultado, apareceu por aqui um cara que veio de Jorgeton, o nome dele, eu nunca me esqueço o nome dele, Itapahi Tacibu era o nome dele, Itapahi Tacibu. Ele tinha, diz que ele botava uma mola no pé, ele pulava muro. Eu sei que esse cara de repente foi morar lá na casa do secretário de segurança. Aí apareceu o negócio do engasga-engasga. Quem é engasga? Nunca pegava engasga-engasga. Quando tinha ali onde é a Praça Floriano Peixoto, ali era um aningal. Geralmente atacava ali as mulheres. Agora nunca ele matou, nunca houve morte. Ele diz que ele tinha uma lixa na mão, que ele lixava geralmente o peito das mulheres, o rosto às vezes das mulheres. Mas nunca matava não. Mas ficou esse clima, sabe, a gente chama assim de era de subversão, era de subversivo que estava fazendo isso. Mas aí bom. Era Lisboa Freire ou já pegou o reino dele? Não, foi Lisboa Freire, ainda foi no Lisboa. Mas nunca apareceu não mulher arranhada, não, só ouvia falar. Não, mas apareceu, chegou a aparecer no pescoço, Agora morte não teve não teve nenhuma, não teve nenhuma morte. Não. E eu sei que acabaram com isso, fazendo relatório, lá criaram a polícia militar do Amapá, porque diz que aqui precisava que aparecesse esse negócio de terrorismo. No fundo, esse cara sumiu de repente, esse Itapahi Tacibu. Sumiu. Itapahi Tacibu, ele era da Guiana, era de Jorgeton aí, da Guiana inglesa, né, Jorgeton? Ele era daí. Vocês sabem que ele sumiu, aí quando foi 1 ano depois, apareceu um esqueleto na Lagoa dos Índios, de ser humano alto, grande, que era a altura dele. E até nós mesmo da polícia, a gente suspeitava que era ele, que tinha sido assassinado e jogaram ele lá. É certo que nunca descobriram quem foi aquele esqueleto que apareceu na Lagoa dos Índios. Mas para mim, eu nunca tirei da cabeça que para mim seria ele, o Itapahi Tacibu. Fizeram uma autópsia, né? Não, na época aqui, polícia técnica, não tinha. Quem poderia ter assassinado? Pois é. Não, aí se a gente fica pensando, a turma até dizia assim, nossos próprios colegas da polícia, se não foi coisa do Gentil Almeida Campos para depois não ser descoberto, né, que ele dizer que eu fui contratado pelo ele, eu que fazia isso, tá? Então isso foi uma hipótese que dos nossos próprios colegas da polícia militar. Ele geralmente tinha coisa no rosto, quando não era tipo uma máscara só com o olho, assim, ele usava, era tipo aqueles capuz, sabe? Porque senão poderia bater com as aparências desse. Exatamente. Eu sei que mas a parte que mais interessa para você foi mesmo da época da ditadura militar, mas embora isso também fez parte um pouco da ditadura militar. Mas na época onde no Brasil a gente via fazer um negócio de pau de arara no pessoal, vou ser sincero para vocês,
aqui na polícia não usava o negócio de pau de arara. Tinha cacetete de borracha da polícia militar, que às vezes dava o negócio de meter o cara em pau de arara, fazer aquela... Mas o cacetete usava? Cacetete usava, e daí até depois... Mas até... usava contra os subdescidos? Quando o cara fazia aquelas manifestações na praça, a borracha comia solto. Comia, a borracha. Eu até dizia que era rubro-negra, vermelha e preta, né, do Flamengo, a borracha. Mas os que tiveram, por exemplo, todos quase estão mortos. Os bagunceiros que a gente dizia que era das passeatas, o Hermínio Gurgel, ele já morreu, né? Infelizmente morreu, seria bom. O Jorge Padeiro, disseram que ele chegou preso. Vou ser sincero para você, eu nunca vi o Jorge Padeiro ter sido preso. Ele já prestou depoimento, ele disse aqui para vocês que ele foi preso? Disse. Eu não vi, olha, o Jorge Padeiro eu não vi se ele foi preso. Alexandre. Ah, o Alexandre, o Jorge era o... Mas ele conta que o pai foi preso. Foi. Mas o pai está vivo ainda? Não, já morreu já. Se tiver. Quem mais? Aí tem, por exemplo, o Savino. O Savino dá para prestar depoimento com você já conheceu. José Figueiredo de Souza. Porque o Savino foi líder estudantil na época, sabe? Ele foi líder estudantil. Eu não sei se ele apanhou, mas ele era desse bagunçado, que não tinha medo não dos militares. A gente, rapaz, o governador militar era, a gente vivia lá dentro, sabia a maneira como eles trabalhavam. Eu vou dar só um exemplo para vocês que aconteceu uma vez no Palácio do Governo. Ele estava de olhar com binóculo para o Colégio Mapaense, porque tinha uns alunos que sempre davam cotoco para ele quando viu. Teve uma vez que ele estava com binóculo, aí um fez assim mesmo para ele. Aí ele pegou, chamou o Diógenes. Diógenes, vai lá no Colégio Mapaense, um cabeludo. Ele tinha alergia cabeludo, Ivânio. Não entrava cabeludo na sala dele. Vou até contar uma história rápida para vocês aí, que aconteceu lá. Aí ele mandou o Diógenes, pega lá, tem um cabeludo daquela sala, traz ele aqui para mim. Olha, o Diógenes era uma espécie de ajudante dele lá. Não demorou, o Diógenes chegou sem o cara. O Diógenes pegou uma esculhambação. Tu não vale nada, é fracassado. Eu te dou uma missão, tu não traz o cara aqui. Eu acho que não sei o que ele queria fazer. Então eu queria dizer para vocês que ele era alérgico a cabeludo, que uma vez nós fomos 5 lá falar com ele, que nós fomos fazer um treinamento para readaptação de cargo de governo. Então eu fui representando a polícia, a Cristina Mobono foi também representando, o Monte também foi, Augusto Monte, o Sabuguini. Então esse pessoal ainda está vivo. O único que morreu foi o Luiz Gonzaga, que trabalhou muito tempo com o Aziz Gamache, né, seu Luiz? Então morreu. Aí tinha, deixa eu ver quem era o cabeludo, tinha o cabeludo ele mandou tirar logo. Quando ele viu nós entrarmos, disse, aquele cabeludo não entra, tira isso, se ele tiver, pode meter outro na vaga dele, para te ver como ele era, né, o militar, ranzinza, assim, o Ivânio, esse foi o Ivânio Martins. Aí esse cabeludo foi embora. Se o Lorival, teu irmão fosse do teu tempo, o Lorival tinha um cabelo, ele teve até que cortar um pouco o cabelo dele, mas eles eram assim, esse pessoal da Revolução. Eu achava o seguinte, não existiu esse negócio de pau de arara que eu garanto para vocês. O que eu achava é por causa do cara fazer manifestação. Eu achava aquilo sinistro. Ele prendia o cara, por exemplo, chegava a passar até 24 horas, como foi o caso do Bonfim Salgado. O Bonfim Salgado passou 24 horas preso. E ainda teve esse azar de pegar um doido lá dentro. Esse doido que defecava na mão e jogava nele. É pena que ele não está aí. Que era ligado à igreja, que era educador, os avós católicos. Aqueles andaram sofrendo assim muita perseguição, sabe? O padre Caetano Maiello. O Caetano Maiello era resistente mesmo. Ele não tinha medo, tinha voz católica, ele metia o pau, não tinha papas na língua não. Ele andaram sofrendo muito assim, vigia, sabe? A vigia que chamavam. Principalmente o pessoal da guarda territorial, tinha que reparar o padre, ver o que ele está fazendo por aí. Depois descobriram que o padre tinha uma namorada. Aí já denunciaram ele para o clero, o padre Caetano, né? Mas sinceramente para vocês assim dizer que tinha botar o cara em pau de arara, então o que fazem aí para fora? No Rio de Janeiro usaram muito, né, esse problema de agressões, de dar mesmo. O que dava assim, era na hora da manifestação lá, tinha aquelas cacetadas dos estudantes, principalmente nos líderes. Você vê, não vai dizer que ele andou pegando mais borrachadas assim, o José Figueiredo é um dos poucos que está vivo ainda. O Gurgel apanhou, o Gurgel apanhava
que o Gelson era baixinho, mas era encrenqueiro. E o DOPS, praticamente, o DOPS agiu aqui mais com referência, vou ser sincero para vocês, negócio de droga, porque aqui sempre nós tivemos o problema da maconha, não cocaína. Na minha época não tinha cocaína, não tinha crack, era só maconha. E o DOPS, ele foi uma delegacia que, apesar de ser delegacia de ordem política e social, como não tinha assim, vamos dizer, exclusivo, só para eles se meter, senão eles iam ficar também ociosos. Aí eles ficaram nessa parte de droga, aí agiu. Parte de droga, aí fizeram muito flagrante, mas com referência política mesmo, quando, por exemplo, o estudante ia para frente do palácio fazer manifestação, veio preso, primeiro eles iam lá prestar o depoimento, uns, como eu dizia, às vezes ficava preso 24 horas e logo depois era solto, às vezes nem 24 horas, o cara prestava depoimento, dependendo do ele não fez muita bagunça, mas não, em relação ao que aconteceu desde Belém para lá, aqui foi, eu acho que até outras pessoas que vão prestar depoimento com vocês, que foi daquele tempo que viveu mesmo, aí dizer, eu não sei mesmo aqueles que apanharam a borrachada assim, né? Mas se era tão fraca esse movimento de resistência, por que então os militares pareciam se preocupar tanto com essa trajetória? Os militares, mas como? Porque me parece ter movimentação, né, de militares de fora também. Veio o capitão Fontinelli, era do exército, foi ele que veio para cá, o coronel Gentil de Almeida Campos. Eu vou lembrar um que estava na Rocha Católica, acho que é Porto Belo, mas eu não estou lembrando, eu queria saber um pouco dele, ele veio de fora para cá, logo depois, né, em 65, 66. Dá para perceber uma movimentação de militares aqui nessa região. E esse Fontinelli, ele durou pouco aqui, porque quando eu cheguei, lá em Clevelândia nós subimos logo, olha, tem um Fontinelli que chegou lá botando para ferver, mas quando eu vim para cá ele já não estava, quando eu dei baixo que eu cheguei ele já tinha retornado para, não sei se era para o Rio de Janeiro, eu sei que ele foi famoso aqui, é aquilo que ele disse, ele andou prendendo, e logo quando chegou aqui, prendeu o Espinho que era o prefeito, ele disse que tinha já, supôs que tinha desfalque lá na prefeitura, ele não agia só no negócio de subversão, não era parte também de... Ele andou feito, disse um bocado de gente aí, de prefeito, principalmente desses municípios aí, sabe? Aí de repente depois ele foi embora. Quando eu vim de Clevelândia, ele parece que passou, eu acho que nem uma semana, que eu nem cheguei. Sei que ele era cidadão alto. As lideranças sindicais, assim, teve gente que foi perseguida, Sindicato contra... Estava à frente do sindicato, né? O periquito era dos estivadores, né? Era, do sindicato dos estivadores, do periquito. São todos dessa época. Era. Na Fortaleza, por exemplo, teve o Hermínio Gurgel, né? Ele esteve preso. O que foi isso que você citou? O Jorge Padeiro, para mim, o Jorge Padeiro não foi preso, não. O Jorge Padeiro, para mim, não foi preso. O periquito foi. Fortaleza. Foi, o periquito foi na Fortaleza. Porque o periquito também era ferrenho, ele era do sindicalista, sabe? Eu sei que eles berravam muito o governador. Eu fico vendo hoje em dia, claro que nós estamos numa abertura, porque os caras escolhendo, o Barcelo padeceu tanto que chamavam para ele de velho caduco, desce daí, velho caduco, vem do palácio. Deus o livre, se fosse na época da Revolução, prende, bota lá. Aí já sabia mesmo, era a Revolução, era a ditadura militar. Mas sinceramente eu quero, enquanto estive na polícia e lá mesmo no DOPS, onde eu fui o terceiro escrivão, a gente lá mesmo não batia um, só não batia um. Lá em Clevelândia, o que acontecia? Qual é o papel da polícia? Lá em Clevelândia era mais para fazer zona de fronteira. Inclusive quando eu servi lá nós tivemos a Guerra da Lagosta. Vocês se lembram da Guerra da Lagosta? Ficou famoso isso. Teve uma animosidade entre Brasil e França justamente no ano que eu fui servir o exército. A gente dava plantão dentro d'água com fuzil, reparando aqui era dentro d'água mesmo, já pensou a gente meia-noite dentro d'água com fuzil ali por causa, guardando a fronteira, porque o negócio ficou meio arriscado lá, sabe, que os franceses estavam, houve até um princípio de querer invadir
Por lá eu sei que mandaram mais gente, mais militares para lá. Aí depois acalmou, graças a Deus acalmou. Mas durou mais ou menos 6 meses esse negócio pra mim. Foi. A Guerra da Lagosta. Lá em Clevelândia, depois da Revolução, lá continuava tendo treinamento? Teve. Lá foi uma base de apoio? Foi, mas eu vou ser sincero com vocês, a gente teve mais trabalho na lavoura do que treinamento, de treinamento. Porque lá eu fiquei até triste, depois eu voltei lá, depois de 15 anos eu voltei, de ver o que nós fizemos. Nós plantamos para mais de 50 mil pés de seringueira. Aquilo tudo foi, o mato engoliu. E a gente tinha cuidado, porque a gente fazia aqueles enxertos, para dar bem a vida da gente era essa lá no Exército lá, sabe? A gente tinha instrução só quarta-feira. De segunda, terça, quinta, sexta e sábado era só mato. Derrubar pau e plantar seringueira. Derrubar pau e plantar seringueira. Queria por cada borracha, né? Que era... Mas quando eu dei baixa, aí eu voltei lá depois de 15 anos que eu vi aquilo tudo no mato. O mato tomou conta. Cheguei, eu lagrimei. Nosso serviço tudo perdido. Tudo perdido mesmo. Foi serviço nosso que não valeu a pena. Agora, eu não sei porque tinha sempre um cuidado ali com a Guiana Francesa. A gente, quando dava plantão, os oficiais vinham, nós recrutas, a gente que estava de plantão no quartel na beira do rio, eles vinham fiscalizar a gente e às vezes até metiam medo na gente, por exemplo, vinham sorrateiramente como se fosse assim um inimigo. Era até arriscado a gente dar um tiro num deles. Teve uma vez, lá tudo era grande em Clevelândia, parece Itu. Os sapos, uma vez um sapo se atravessou, eu dando plantão, um sapo desse tamanhão, ele pulou assim, perto de mim, eu apontei logo o fuzil para ele, um fuzil com a baioneta, que a gente dava com o fuzil com a baioneta, né? Eu digo, já meteu, eu vi aquele, para mim era um passo de uma pessoa assim, não era o sapão pulando, eu fiquei, ali tudo era grande, tipo Itu ali, até a peixe, a traíra era grande. Gostei, eu queria enganjar, mas infelizmente não teve engajamento mesmo depois disso. Pode fazer a pergunta. Em Clevelândia, né? A gente ouve muita história de lá. Né? Uma das histórias que são contadas é que as pessoas que incomodavam muito, né? Os resistentes que incomodavam muito a ditadura, né? Vindo de São Paulo, do Rio para lá, que lá existiam centros de tortura e que posteriormente essas pessoas seriam enterradas num cemitério clandestino. Não sei se tem uma verdade. Essa história quando nós chegamos lá, porque já foi anterior, né? Porque anterior a nós. Contava, mas nós nunca descobrimos esse cemitério. O Mazola era um dos recrutas, era um dos mais interessados. Ele disse que só ia sossegar quando a gente descobria onde era esse cemitério que enterrava a gente, mas não, a gente pegava aqueles mais antigos, que já eram moradores mesmo lá de Clevelândia, a gente sabia se é verdade. A pessoa dizia que tinha isso, mas nunca a gente encontrava esse cemitério. Tinha o cemitério comum lá da população, que para morrer um era de ano em ano que morria, tinha poucos habitantes. E depois de 64, você não tem nenhuma história de que levaram alguns restos de montagem para ali? Não, eu fiquei, vou ser sincero para vocês, eu fiquei desligado de Clevelândia. Até a namorada que eu arrumei que tinha lá, ela veio embora para cá, para Macapá, e não foi preciso mais eu ficar para Clevelândia do Norte, foi, né? Bolero, a questão da guerrilha da Araguaia, como é que você na época, o que é que tens assim para dizer isso? Que teve toda essa movimentação, foi. Que foi daqui, né, em tropa, e aquela repercussão aqui na nossa sociedade. Exatamente. E você estava nessa época acompanhando. Exatamente, nós ficamos sabendo dessa guerrilha do Araguaia. E que também, o que a gente sabe, porque, claro, eu nunca fui lá, né? A gente sabia que teve até gente daqui que foi, alguns eram inspetor até da Guarda Territorial, infelizmente, alguns estão mortos, por exemplo, o inspetor Ítalo teria ido também, o inspetor Ítalo, Marcos Picança, deixa eu ver, Jerônimo Ramos Picança, teria ido, sabe, pessoas assim que teriam ido para essa operação lá. Ítalo, não, morreu.
O Ítalo foi especialista nos canhões aí da Fortaleza, era ele que manuseava os canhões da Fortaleza. O inspetor Jerônimo, se eu não me engano, era pai do Gilson Rocha, do médico, não era o Jerônimo, era o pai do Gilson Rocha, morreu também. Mas a gente sabe, teve muita conversa ali daquele Araguaia, que era um lugar onde desapareceu as pessoas, sabe? Aquele pessoal que era contra o regime. A gente sabia através de informações, o noticiário às vezes era obscuro, mas é mesmo, sabia o que aconteceu. Isso aí, e vocês estavam vendo que de vez em quando vem notícia a respeito, dizendo que, olha, tantos foram enterrados lá no Araguaia, até agora recentemente, e até no Jornal Nacional, teve notícias sobre isso. Mas daqui de Macapá, pelo que eu sei, não desapareceu ninguém. O Capi eu acho que não foi para lá, não chegou aí para lá. O Capi foi só... preso logo no início. Assim, foi. Agora, para mim, o Capi, ele sempre disse que ele foi para fora para lutar contra a Revolução. Porque o Capi, ele foi em 62, que quando nós estamos fazendo o exame de admissão, que ele estudar comigo, de repente ele sumiu. Sumiu ele, o João Eudes e o Fernando. Fernando mora ali do lado da casa do Savino, é filho daquela professora, né? Sumiram os três, aí disse, turma, cadê o Capi? Ah, rapaz, diz que eles foram pro Chile, foram virar guerrilheiro. Aí a turma dizia, mas eu não sei se era turma falar de brincadeira, né? Eu sei que eles sumiram mesmo. Aí quando foi 64, estourou a Revolução. Aí uma vez eu até perguntei para ele lá no SBT, quando ele foi dar uma entrevista, ele disse, mas senador, o senhor disse que o senhor fugiu daqui para lutar contra a Revolução, mas o senhor fugiu antes da Revolução, a Revolução foi em 64. Só o senhor já estava prevendo, estava prevendo que ia ter Revolução em 64. Ele foi estudado. Tem mais alguma pergunta? Você conheceu o Chaguinha? O Chaguinha? Conheci o Chaguinha, ele andava sempre no carrinho, mas era um cidadão humilde. O Chaguinha tinha um francês também, como era o nome do francês? O Lerroux. O Lerroux foi preso também porque disse que era, aqueles caras não eram agitador, nem ele, nem o Chaguinha. O Chaguinha tinha aquele negócio de dizer que era comunista, né? Mas eu nunca se viu nem o Chaguinha eu nunca vi o Chaguinha em movimento, nem estudantil. Ele era um cara humilde, sempre vi ele com o carrinho de mão dele, eu vi ele com o carrinho de mão dele, às vezes com plantas dentro. E por que ele era preso sempre? Andava sem querer? Rapaz, para te falar a verdade, eu nunca vi ele preso, o Chaguinha não. Eu vou te falar a verdade. O Gurgel vi, o Savino, o Bonfim, mas o Chaguinha nunca eu vi o Chaguinha preso. Agora eu não sei porquê, eu acho que era uma marcação que tinha com ele, agora também não sei porquê, porque era um cara, eu queria que vocês vissem, porque vocês não tiveram condições, era um cidadão humilde, trabalhava aquele carrinho de mão. Outro também foi esse francês, eu não vi aquele francês metido em movimento nenhum, nem em movimento estudantil, esse Paul-Levaux. Não via, não. Mas vem a ordem do governador falasse para sempre depois. Mas eu, sinceramente para vocês, nunca vi ele metido em como, nem os estudantes não, mas ele nem metido nisso estava. Agora, até quando houve esse negócio do engasgo, o Parlot, né, esse francês, até ele, coitado, prenderam ele, não tinha nada a ver com o negócio de engasgo. É sempre para dar satisfação, sabe? É para dar satisfação, estava vendo. Mas para mim, eu tenho a mesma filosofia dos outros colegas meus, que aquilo foi feito uma invenção para criar a polícia militar. Isso aí para mim nunca tirei da cabeça. Eles precisavam, assim, por que eles criam tanta polícia militar? Porque eu acho que ganharia mais, que também não era nem essa coisa, porque hoje, por exemplo, a gente vê o guarda territorial, a maioria deles passou por quadro de agente de polícia equivalente a federal. Eu fui guarda territorial nível 8, nível 10, nível 12. Aí de lá, quando nós fomos para a opção, quem quer ir para a polícia militar e quem quer ficar na polícia civil. Só que quem for ficar para a polícia civil tem que fazer o concurso. Vem gente da polícia federal para fazer as provas aqui. Aí diz, quem não passar tem que ficar em definitivo na polícia militar. Ou então pede aposentadoria, né? Fica como guarda territorial mesmo. Aconteceu muita gente. Aí eu fiz a prova.
Eu passei em segundo lugar. Em primeiro lugar passou o Adelmo Caxias, que agora morreu, né? Morreu recentemente, aquele advogado, o Adelmo Caxias. Cara excelente, excelente escrivão. Naquela época era máquina, que a gente chama máquina. Ele tomava depoimento assim, olha, o professor era um craque, o Adelmo Caxias. Depois ele foi ser até delegado. Aí depois ele foi para Belém, fez vestibular, passou e abandonou a polícia. Foi ser. E eu enveredei pela carreira de agente da Polícia Civil, mas ganhando como federal. Hoje nós temos uma aposentadoria até boa de R$12 mil, em comparação aos outros, né? Até professor, nem professor se aposenta, né, com um salário desse, nível médio mesmo. Fale um pouco mais dessa operação Engaja, o senhor que estava mais lá dentro, como é que foi que ela aconteceu? A operação Engaja, como é que foi cada etapa? A operação Engaja, ela funcionava da seguinte maneira: de repente tinha aquela gritaria, olha, o Engasga tá, por exemplo, naquela Praça Floriano Peixoto, que hoje é urbanizada, era um aningal ali. Ele gostava de atacar ali, mas o que a gente notava que dificilmente pegava, parece que assim que tinha um acordo para não prender o cara, só podia, mas dizia que ele corria, ele dava salto enorme, ele pulava muro até de 4, 5 metros de altura, mas sabe porque descobriram que ele tinha uma mola, tipo um sapato, tipo mola assim no pé, sabe, que ele dava aquele salto enorme. Muita gente viu ele pular assim muro para se escorrer quando tinha o negócio do engajo, pega o engajo, aí corria, ele pulava o muro, diz que parece um artista mesmo, que hoje parece cara dando salto. Eu sei que nunca pegava, mano, nunca pegava. Aí avisava que ele estava atacando e vocês saíam para... Era. Principalmente o pessoal da guarda territorial, né? Que era o guarda, era de impacto, só que quem ia correr atrás era o pessoal da guarda territorial. Eu era da guarda territorial, mas como eu era muito franzino, eu não era da equipe de choque, eu vivia mais no quartel. Eu fui, inclusive, muito tempo, fui protocolista da guarda, era eu que escalava o pessoal de plantão. Eu fazia a escalação do pessoal de plantão, e alguns deles era para a Polícia Civil, por exemplo. Tinha o delegado, tinha escrivão, mas o pessoal de apoio era da Polícia Militar. Como tem hoje a Polícia Militar também ajuda, né, no plantão aí, aqueles que prendem e levam para lá, para o flagrante. Então era eu que escalava. Hoje eu sei o nome de muitos deles de cabeça. Eu sei mais ou menos o nome de uns 60 assim, de cabeça. Que a turma até fica espantado quando eu dou o nome. Eno Pereira Picanço, Ítalo Marques Picanço, Jerônimo Ramos Picanço, Antero Picanço Furtado. São todos da Guarda Territorial, inspetor da Guarda Territorial, que eu escalava de plantão assim nas delegacias. Nós tínhamos só 3. Aliás, não era nem delegacia, chamava posto policial, que é o posto policial do Perpétuo Socorro, posto policial da Sé e posto policial do lá era esse aqui é Santa Rita. É Sé, né? Que era Sé. Então tinha o posto policial do Perpétuo Socorro da Sé e tinha o terceiro, deixa eu ver onde era. Do trem, tá? No bairro do trem, né? Era do bairro do trem. E eu fazia, olha, quem tem que ir para o posto de polícia da Polícia Civil é o inspetor, é o Antero, tal, o soldado fulano, tal. O Santinho, hoje advogado, eu escalei muito. Ele chegava comigo e dizia, poxa, Bolero, quebra o galho, não me bota domingo, tá? Vou ajeitar, arruma um substituto para ti. Eu vou fazer isso. Bolero, a prisão do Odilardo Lima. Odilardo Lima. Que ele foi embora, né? Ele era o quê? Ele era da pós-católica? Era da... Não, ele teve na Educadora, mas ele também teve naquele jornal Resistência, te lembra? Jornal Resistência. Jornal Resistência, que era de Belém do Pará. De Belém, isso. O jornal não era daqui, era de Belém, o jornal Resistência era ele. Então, quem escreveu também, eu não sei se vocês já convidaram, ele parece que teve assim foi vítima, o Fernando Cantos. Já convidaram o Fernando Cantos, ele escreveu muito no Resistência também, não sei, tinha outro jornal também que circulava aqui, além do Resistência, não sei se eu me lembro. Folha do Povo? Não era Folha do Povo. Que ele escrevia. Fora daqui o jornal? Hein? Era de Belém. De Belém também. Mas circulava aqui, né? Ele vinha de exemplares, vinha assim cerca de 500 exemplares para ser vendido aqui, a 1000, dependendo da venda. E era um jornal subversivo? Era considerado, né, pelo pessoal lá da Revolução, subversivo porque era só porrada, principalmente nos militares.
E o Odilardo teve. Eu me lembro que no dia que foram buscar o Odilardo, interessante, nesse dia estava o Josemi, né? O Coronel Josemi. Se eu não me engano, até o Lorival foi Lorival e eu também nós fomos buscar. E eu disse que vai para ele prestar depoimento aí Mas ele foi prestar depoimento e depois do depoimento ele foi liberado. O Odilardo era amigo até do Lorival, era amigo, ele se deu muito, estava com a gente. Ele foi prestar esse depoimento por causa de um artigo que ele escreveu. Eu não me lembro o que foi, mas ele prestou depoimento e foi. Olha, o Hélio Penafor quase que também seria o Hélio de vez em quando dava umas canetadas bonitas, ele escrevia na Voz Católica, de vez em quando dava, vamos pegar, se eu não me engano, o Hélio Penafor foi prestar depoimento também sobre artigo que eles publicaram, mas nunca de chegar de botar ele no xadrez, não. O Hélio nunca foi preso, foi prestar depoimento, mas nunca foi preso, não. Mas como foi essa decisão de prender todas essas pessoas? Porque tem um momento da grande operação Engasga, né? Que prendeu vários amapaenses. Mas que foram liberados também, porque depois ficou comprovado, não foi dizer, eu acho que nenhum deles se ficou negócio de 5, 6 dias, não. Ficava 24 horas enquanto prestava o depoimento, mas depois liberar. Mas como foi feita essa decisão lá dentro de se fazer essas prisões? O que eles acharam necessário fazer isso? Tudo por causa de informe de pessoas que, por exemplo, diziam que viam muito esse menino, aquele francês, fora de hora, assim na rua, fora de hora, assim, mais de meia-noite, inclusive na beira aqui de Macapá, na beira de Macapá. Então, eu acho que estava pensando que ele estava praticando, tentando tramar alguma coisa. E não era isso não, sabe, né? Eu sempre dizia, uma vez eu disse até para o delegado João Espíndola, eu disse, esse cidadão aí, esse francês, esse cara era um jeito super calmo, queria que vocês vissem. Aí ele dizia, não, mas às vezes o calmo é que é o cara que faz o negócio. Eu sempre, às vezes eu relutava com referência a isso, sabe, da minha pequena participação, porque não era, como eu disse, eu era o terceiro escrivão. Aliás, eu nunca tomei depoimento de ninguém, porque quando não era o Espino, quando não era o Zé Maria Franco, era o João Vilhena. Eu era uma espécie de um terceiro, assim, já na Polícia Civil, E para ajudar também quando fosse, por exemplo, foram intimar, fazer intimação. Eu me lembro que parece que o Savino o Savino fui eu que fui intimar o Savino. Mas não buscar preso, para intimar, para te comparecer e tal. Logo após. Você nunca fez parte de nenhuma dessas? Não, assim, de interrogatório. Alguns eu vi, né? Agora, vou ser sincero para vocês, nunca vi ser agredido lá dentro. Mas o que se perguntava nesses interrogatórios? Perguntar, por exemplo, qual a intenção do cara de fazer manifestação e ofender o governador lá? Ele dizia, ele colocava, eu me lembro que o finado Olavo Antônio da Veiga Cabral, ele fazia isso aí, porque vai dizer por que tu estava ofendendo lá o governador tal, aí ele vai dizer, não, porque eu não gosto dele tal, ele botava, não, porque eu não gosto dele tal. Sabe, o Olavo não agredia, ele, apesar dele ser drástico, assim, um bandido mesmo, mas nessa parte política eu nunca vi o senhor Olavo mandar espancar. Eles tinham uma aposta até de quem prender mais, por exemplo, negócio de mau elemento na rua, esses ladrões, porque aqui nós não tínhamos problema de assalto. Assalto nós começamos a ter em Macapá, vou ser sincero para vocês, a partir de 2000. Nós não tínhamos assalto aqui. Nós tivemos um assalto aqui antes de 2000, que foi uma quadrilha que veio de Belém, comandada pelo Marquinhos da Previdência, assaltaram o Banco do Brasil, mataram 2 policiais, inclusive o Tarugo. Isso para nós foi uma novidade danada. O Josemi quase morre, o Josemi foi querer tirar uma de bonzão para querer, sabia onde estava o tocanhado, aí os 2 policiais sabiam também, o Tarugo e o Mesquita, sabiam onde eles estavam numa casa escondida na área de mato em Santana. Em vez de esperarem o pessoal para dar o bote, não, eles queriam ser o famoso para prender os caras. Levaram uma saravada de bala, morreram os 2, o Mesquita e o Tarugo. E o Josemi só não morreu porque ficou retrocedeu um pouco, porque se ele vai com eles, ele tinha morrido também. O Josemi na época era tenente da Polícia Militar.
né, nesse caso desse assalto. Mas nós não tínhamos, nós só tínhamos o ladrão, o ladrão de galinha, o ladrão que entrava na casa dos outros para roubar o rádio, que nem televisão a gente não tinha. Mas tinha, o outro era o meu tio, era o Lismar Leão Cardoso. Então ele e o Olavo, eles tinham um duelo. E quem prendia mais naquela época, quem era preso pagava carceragem de 20 cruzeiros para sair. 20 cruzeiros. 20 cruzeiros, né? Só era solto, não era negócio de fiança, não. Todo cara, até o bêbado que fosse para lá, ele tinha que pagar 20 cruzeiros da carceragem para poder sair. E às vezes eles duelavam. Tinha uma vez que tava 70, era 70 contra 70, preso aí o finado Olavo. Foi tirar o plantão e disse, poxa, 6 horas da manhã, será que não ganho do Lismar 1? Aí quando tem eu acho que eles se conhecem da história ali, do Tom Marrom, tinha aquele menino lá, como era o nome dele, rapaz? O Bigode, não era o Bigode? O Bigode estava dançando lá, estava tocando merengue, bem e o Bigode na calçada dançando. 6 horas da manhã, 5h30. Ele fazendo aquela presepada dele. Aí quando passou o carro do Olavo, parou o defronte, era o Jó. Jó, para o carro. Aquele engraçadinho ali que está dançando ali, uma hora dessa, perturbando a vida dos outros. Aí que quando ele parou o carro, que o Bigode estava dançando, de repente quando o Bigode viu que era o Olavo, aí ficou, parece uma estátua, assim mesmo, ele parou a música e ficou parecendo uma estátua. Aí o Olavo olhando para ele olhando para o Olavo, aí ele pegou, continuou a música, ele continuou, aí o Olavo disse, Jó, prende o brequista. Prenderam o Bigode e levaram lá para seta. Foi, meu irmão. Aí ele ganhou aí ele ficou famoso, ganhou de 71 a 70 o Lismar, né? Ganhou a mais, né? Mas, sabe, são fatos pitorescos, mas que realmente aconteceram, né? Ela está achando até graça, mas aconteceram. O cara fazendo 6 horas da manhã, fazendo o merengue, né? Tocando merengue lá. Era lá. Você citou na época tenente Joseli, coronel, né? Coronel. Ele se aposentou coronel, mas na época ele era tenente. Qual foi a participação dele nos inquéritos de apuração da ditadura, assim, porque a gente ouviu alguns depoimentos que se citaram, né? Só se foi dentro já da polícia militar, lá no quartel, porque assim da parte civil ele não teve participação nenhuma, não. Agora lá no quartel da polícia militar eu acho que teve. Porque ele sempre trabalhou também ali no palácio. Né? Foi. Ele trabalhava paletosado, né? Paletó não, ele primeiro que ele não tinha, não era juridicamente ele não podia. O que aparecesse já tinha que ser delegado. O que ele poderia, vamos dizer, ele era assim, um assessor de informações do governador. Aí, por exemplo, se tivesse assim, algum problema que afetasse lá a segurança, ele fazia a informação do governador e o governador despachava para o setor competente da polícia para apurar. Polícia Civil, que era o caso, era especialista para isso aí, para fazer as apurações. Mas ele gostava muito, o Josemi, às vezes apesar dele estar empaletosado, mas ele sempre gostava de operação. Ele fazia operação, inclusive quando teve aquele negócio do Novo Amapá, ele foi um monstro ele foi bater lá, ele gostava muito de ação, buscar o pessoal, tá? Se jogou na água. Eu me lembro que ele ficou com uma ranzinza daqueles defuntos, aquele óleo que passou uns 3 dias no corpo dele, que ele não conseguia. Ele mergulhou, ele foi mesmo lá pro negócio para ajudar a tirar. Porque aquilo foi uma coisa mais cruel que eu vi na minha vida. Até hoje eu tenho fotos. O Capi fez um livro a respeito daquilo muito bem feito, sabe? Inclusive com fotos. Vocês já viram o livro dele? Sim. Muito bem. Morte sobre as Alpes. Morte sobre as Alpes. Muito bem feito aquele do Capi. Em relação aos comunistas aqui, qual era a ordem para a Comunista aqui, não sei se é comunista, eu vou te ser franco, rapaz, comunista. Chamava comunista de expulsarzinho pro Gurgel. Aquilo não era comunista, não, era aquilo coisa de estudante.
Mas não era, para mim não era Chamava comunista. comunista se quer botar o É, título assim, aqui geral. nós tivemos esse negócio de dizer comunista. Os Por exemplo, holandeses que prendiam, dava logo, até comunista, porque estava hostilizando o governo, é comunista. Até o Odilardo aí chamava, porque o Odilardo gostava de vez em quando. Acho que o Odilardo assim pro xadrez, não, ele não foi pro xadrez, não. Mas ele se metia de vez em quando nos passear. O Gel então, o Savino era atlético, era pouco forte, o Savino gostava da baderna, a gente chamava da baderna. Deixa eu ver quem mais, rapaz, tinha, que tem gente que já morreu. O Bonfim era bom de caneta, ele metia o pau no pessoal na voz católica, o Bonfim Salgado. A arma dele Era a caneta dele. Muito bom. Você comentou sobre a Fortaleza, né? Como é que era feita a inscrição na Fortaleza? Era com frequência? Não. Passava lá? Não era com frequência não, aquelas prisões lá na Fortaleza. Porque eu me lembro quem teve lá, pena que ele já morreu, não vai dizer. O Gurgel parece que passou um dia lá na Fortaleza, o Emílio Gurgel, né? Deixa eu ver, o menino, aquele que vocês falaram, ele também passou esse periquito. O irmão do Japi também foi preso. O João. Confundiram, acho, com o Capim, que é o mesmo nome, né? O João, inclusive, chegaram até a suspeitar que ele era dentro do engasgue, mas ele não tinha esse perfil. Não tinha esse perfil, não. E essas pessoas depois, você tem notícia de que elas já encaminhadas para Belém? Ou lá, a pessoa Para Belém, porque quando o Fontenelle ele tomava depoimento aqui mesmo, mas ele tomava depoimento desse pessoal aqui mesmo, esse Fontenelle, e depois sumiu, não sei o que foi que ele fez aqui, que ele não demorou muito, esse capitão Fontenelle, porque ele veio mesmo com o tipo quer dizer, o cara da chibata, né, pra vir, era capitão do exército, Mas como eu disse para vocês, quando eu cheguei aqui, eu já tinha até zarpado daqui. E a Revolução só estourou em março, nós chegamos em maio. Porque algumas pessoas que a gente já ouviu no depoimento, elas falaram que foram presas na Fortaleza e depois foram encaminhadas Para Belém. para prestar no depoimento lá. E vieram embora. Isso, depois chegou nada, Esse detalhe eu juro que eu não sei, não sei nem quem era, né? Nem que as pessoas foram, se quem foi depois. O João Capi falou isso, o próprio Fernando Canto. O Alexandre, o seu Periquito, o Bolero, o Gurgel, que é a Regina, a gente ouviu a Regina Gurgel, e ela falou disso. Que a relação era com Belém, né? Era. O modo, É porque aqui sempre foi subordinado a Belém, Eu acho que até esses depoimentos também iam daqui para Belém. Bolero, sobre aquele ex-prefeito do Amapau, você tem informação do seu Leonel Nascimento. Foi destituído lá. O Leonel Nascimento. O Leonel Nascimento foi por causa de má gestão lá na prefeitura. Foi como eu disse para vocês que, por exemplo, o Espíndola teve problema também com a prefeitura de Mazagão, por isso que ele foi preso. O Espíndola foi preso por causa disso, o desfalque. Que até isso, claro, a Revolução cuidou, né? O pessoal que estava mexendo nos cofres públicos. Aí depois eu fiquei até pensando, depois ele foi ser delegado do DOPS. O Espíndola. Depois de réu ele passou partista, delegado do DOPS. O seu Leonel, tu não sabia? O Leonel disse que também tinha sido mas eu não sei. O Leonel ainda está vivo? Não, o Leonel está vivo, tá? 94 anos. Já deu depoimento. Primeira da Primeiro, inaugurou. Ele falou aqui que diz que acusaram ele de ter tocado fogo lá. Foi, ele disse. Ele e o Miranda, não foi? Miranda também. Sim, Bolero, com relação a documentos daquela época, né? Onde a gente poderia encontrar, tem alguma coisa,
Algum caminho que possa nos dizer? Olha, os documentos que eu sei que logo depois que passou esse período foi entregue, ficou no DOPS da Secretaria de Segurança Pública, que funcionava, que ainda funciona, quer dizer, a DOPS não existe mais, mas funcionava lá nesse prédio agora onde é a Delegacia Geral de Polícia. Quem ficou, inclusive, foi o delegado Maurício. O delegado Maurício ficou. O Capi até uma vez perguntou para mim, o Capi perguntou, era que ele disse, eu disse, Maurício, ele disse, eu fui com o Maurício disse quando saiu, que ele teve doente, aí ficou lá, aí sumiu, aí o Capi até me disse que um dia acharam uma pasta com o prontuário do pessoal na rua, que caiu nele, ele chegou a dizer para mim. Marcelo sabe? E o Maurício foi o último que ficou, porque não dizer, era delegado de polícia. Ele ainda está vivo, o Maurício, né? Embora ele está doente, está bem doente, não está, Maurício? Com você não tem nada assim, pensamento que possa ajudar a gente Em casa, por exemplo, sobre o domínio pessoal. Como Nem assim? um documento, Não. Porque às vezes a gente acaba guardando, né? Não tem documento assim de. Mas quando não. O documento tudo é oficial, era oficial. Esse documento tudo fica, como eu falei, do Palácio foi lá pro DOPS. O DOPS, né? É pro DOPS. E ficou, quando o Capi assumiu, estava lá esse documento. Quando o Capi assumiu o governo, esse documento estava lá. Ele disse que só que teve, parece alguns, que ele disse que ele soube que levaram, aí caiu uma pasta no chão, mas que ainda ficou documento lá na delegacia ficou. Ou com o Nilson Montorio, né? Quem? O Nilson tem documentos. Nilson Montorio? Mas aí o Nilson tem dele mesmo, assim. É dele, né? O Nilson Montorio tem dele mesmo. O senhor falou que logo que foi feita a revolução, houve muitas denúncias de corrupção, e depois, você vai falar alguma denúncia de corrupção envolvendo governadores que não tá? Olha, eu sempre disse que o defeito desses militares eram ser autoritários, mas na parte de honestidade eles eram honestos. Vou ser sincero para vocês, porque a gente tenta. Autoritários eles eram. Nós subimos, o Ivaniel morreu pobre lá no Rio de Janeiro, o Ivaniel não teve nada. O Lisboa Freire foi outro, que morreu não tem. Até o Marcelo, se não tivesse morando ali com o filho, você não tem nada. O Maranhão não teve nada, morreu. Então, para vocês verem como era, gente. O mal deles era autoritarismo, mas nessa parte de honestidade, eu vou ser sincero. Como eu trabalhei, por exemplo, com o Ivanoé, eu estava no Palácio quando trabalhava com o Ivanoé, o Lisboa Freire, o Henning. O Henning era muito bocudo, ele chegava a dizer que no Amapá não tinha história, tinha piada. Por causa disso ele apanhou que só o diabo. Ele queria uma aposentadoria. Amapá não. Ivaniel. Não, era o Henning. O Henning dizia que o Amapá não tinha história, tinha era piada. Ele foi dizer isso aí, andou apanhando que só o diabo do pessoal da imprensa. Porque o amapaense, quando falam isso do amapaense... O mais austero era o Ivanoé. Era, o Ivanoé austero. E era um dos mais bravos, dos mais drásticos. Dos mais drásticos era o Ivanoé. O Ivanoé era mais autoritário. O Luiz Mendes também, o Luiz Mendes era doido. O Luiz Mendes, tem uma história do Luiz Mendes, não sei se o Bena soube dessa, que ele tinha um caso com a secretária dele, que era freira, ela foi freira. Aí, escuta aí, uma vez ele chegou comigo, ele disse, olha, eu vi um boato por aí que eu ando disso, então o pessoal comenta, quando o pessoal comenta, mas esse pessoal do Amapá é fofoqueiro, né? Ele dizia, no fundo tinha fundamento mesmo, sabe? Ele quando foi perguntar, porque ele sabia que estava cheio na cidade, que ele tinha um caso. Aí até, a turma até dizia que era o secretário de Agricultura, que já até foi embora, que levava ela dentro do carro abaixado e entrava lá pela residência sem que os policiais o vissem, né? Aí lá eles faziam o agasalho lá. Aí, isso era a história que acontecia. Aí uma vez contaram, uma vez chegaram até a dizer para mim, que diz que era o Abemô, agora que eu me lembro, o Abemô que trazia, diz que era para cá, escondido no carro, e para mim diz que praticar, né?
o pessoal fofoqueiro, né, de Macapá, aí me dava vontade de dizer para ele assim, meu governador, o pessoal aumenta, mas não Essa inventa. já não é, né? Essa história aí. Não, esse foi de Lisboa Freire, Ah, que era o dançareiro de Carimbó. Então eles eram tudo, eles sempre cada um vai ter uma história. tem mais história. Agora, honesto, eu vou ser sincero para vocês, eles eram. O Ivânio Ert morreu no Rio. O apartamento dele não era de luxo, não. O Lisboa, o Barcelo foi outro também que morreu. Marinha ficou com o apartamento que estava lá, ela ficou. Já morreu, ela morreu também, há uns 3 meses atrás a Marinha morreu. Morreu, ela morreu uns 3 meses atrás, a dona Marinha. Dona Marinha faleceu esse ano. Foi. Eu até dei no rádio, divulguei no rádio. Faleceu no Rio. Foi no Rio. Foi no Rio de Janeiro, que ela não veio mais para cá. Eles se separaram, né? Eles se separaram. O Marcelo Ele ficou separou aqui, dela. né? Ficou aqui, não foi mais. Os filhos, tem filho, né? E ele foi muito chateado, ele morreu muito chateado porque ele disse que ele queria ser sepultado no Barcelão, que era o cemitério que ele inaugurou. Aí botaram ele aqui no centro. No centro. Foi. Sepultaram ele no centro. Pois é, gente. Eu sempre digo que de todo o Brasil, onde a Revolução menos operou foi no Amapá. Operou assim em maneira de drasticidade, sabe? Drasticidade, de ignorância, de estupidez, porque o que se viu aí para fora, Rio de Janeiro, vocês sabem que eu encontro pessoas que, esse problema do Araguaia aí, que vinham desaparecer com as pessoas aí para aí, Pau de Arara, choque elétrico, aí para fora, de Belém para lá, mano. Isso eu garanto para vocês que aqui não. Que é pena que muitos já morreram, você seria testemunha para vocês, né? Alguns já morreram. O próprio Bonfim seria ele ia dizer que o único mal foi que jogaram merda nele. Ele preso, né? Ele não gostou. Nem eu. Tá bom. Então, Samuel, a gente queria agradecer a sua participação.